Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 6 de Éter, no livro de Mórmon. Gostaria de convidar, como sempre faço, que cada um faça a sua oração para iniciar o seu dia, quem ainda não fez, e que leiam, que cada um leia o capítulo 6 de Éter. E dessa forma tenha melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Sempre peço isso para não tomar muito tempo do vídeo. Tá? Então, quem não fez, pode fazer uma pausa no vídeo, faz a oração, a leitura, aí tem um melhor aproveitamento. É só uma sugestão. Então, Éter 6, versículo 4 diz o seguinte: E aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimento para seus rebanhos e manadas, e para todas as bestas, ou animais ou aves que iam levar consigo. E aconteceu que depois de terem feito todas essas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos, e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus. Tá? Nos capítulos anteriores nós vimos eles se preparando, né? Caminhando até o ponto onde iriam embarcar, né, fazendo os barcos. Tá? Então aqui relata que eles prepararam também as provisões, né, os alimentos para esse tempo que eles iriam ficar sobre as águas. Tá? E eles prepararam tudo, e o que eles fizeram, né? Lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus. Tá? Então o mar era um caminho até certo ponto desconhecido, né? Alguma coisa se tinha de relatos de alguns que já tinham se aventurado, né? Mas nunca de ter chegado a uma terra, né? A uma terra, a tal da terra prometida, né? E voltado para trazer relato. Ninguém tinha ali ainda. Então eles estavam iniciando um caminho desconhecido para eles. Tá? Mas eles lançaram-se ao mar confiando-se ao Senhor seu Deus. Tá? Então eles confiaram no profeta, eles fizeram todas as provisões, né? Os alimentos, aqueles animais, né? Todos para as provisões. E também as pedras, né? Para que eles não viajassem na escuridão. As pedras iluminadas. Do 7 ao 11 conta um pouco sobre o que eles passaram durante essa viagem. E aconteceu que quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor, e ele novamente os fazia voltar à tona d'água. E aconteceu que enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida, e assim foram eles impelidos pelo vento. E cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor, e agradecia e glorificava o Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. E assim foram impelidos para a frente, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los, e nenhuma baleia pôde causar-lhes dano. E tinham luz continuamente, estivessem em cima ou embaixo da água. Deste modo foram impelidos sobre as águas por 344 dias. Então, foi
imprescindível, né? Foi indispensável a preparação. Então, a preparação para enfrentar esse desafio, né? Eles sabiam que eles iriam receber a terra prometida, e eles sabiam também que eles teriam um grande desafio pela frente. Um desafio em águas, né? Em um trajeto desconhecido. Então eles tomaram todas as precauções, né? Até os barcos naquele formato, né? As provisões, as pedras, né? Com iluminação, e eles foram protegidos. Então eles fizeram toda a sua parte, né? Com as provisões, e o Senhor fez a parte dele, né? Então o vento soprava continuamente, diz aqui no relato. Quando eles eram submergidos, né? Ou seja, eles afundavam nas águas por causa das tempestades, então eles clamavam ao Senhor, e o Senhor providenciava para que eles voltassem à tona em segurança. Tá? E continuamente eles cantavam louvores ao Senhor, então eles sempre agradeciam durante esse trajeto. Então, chegando à terra prometida, né, aqui relata sobre os filhos de Jared, os filhos do irmão de Jared e outros amigos. Então eles se espalharam pela terra, foram tendo filhos, tiveram que lavrar a terra para produzir, né? E construir casas e tal, né? Construir cidades. E no 17 relata o seguinte: e foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor, e foram também ensinados do alto. Tá? Então seus pais, seus tios, né? Seus parentes foram ensinando uns aos outros, e também eles foram ensinados do alto, através dos profetas, através das revelações pessoais. E relata aqui que eles, então Jared e seu irmão foram envelhecendo, eles queriam, no fim de sua jornada terrena, eles falaram com o povo para ver o que eles queriam, né? O que o povo queria. E o povo desejava um rei, e eles ficaram aflitos com isso, né? O irmão de Jared disse-lhes: isto seguramente conduz ao cativeiro. Eles desejavam um rei, e o irmão de Jared disse que isso iria os conduzir ao cativeiro, tá? Mas era a vontade deles, eles insistiam muito. E então o irmão de Jared e seu irmão deixaram o povo escolher um rei, e esse novo rei era Oria, que era um dos filhos de Jared. Tá? Então, até o fim desse capítulo, relata que Oria andou humildemente perante o Senhor. Tá? Então, os principais ensinamentos desse capítulo, tá? Ele faz um breve resumo de toda essa viagem sobre as águas, né, que durou 344 dias, né, quase um ano. Algo interessante, né, que eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Eles seguiam a orientação do profeta, seguiam a orientação do Senhor. Para construir os barcos, né, eles tiveram que adquirir conhecimento, né, eles tiveram que estudar, eles tiveram que trabalhar bastante, né, muito. Para juntar as provisões também, eles tiveram que estudar formas de armazenar, formas de conservar essas provisões, né? Quais provisões seriam as mais adequadas, né? Porque eles não poderiam levar tudo, né? Nos barcos, mas eles deveriam levar o necessário para sustentar, né? Todas as pessoas. Então eles tiveram que estudar, né? Formas de armazenar
quais as melhores provisões. Tá? E durante essa viagem eles submergiam nas águas, e mesmo submergindo nas águas, eles não deixavam de se lembrar do Senhor. Tá? Então, quando eles submergiam, de acordo com o relato aqui, eles clamavam ao Senhor, e quando emergiam de novo, né, para a tona, eles cantavam louvores, né? Então eles agradeciam, tá? Glorificavam ao Senhor o dia todo, e quando chegava a noite não cessavam de louvar ao Senhor. Tá? E o Senhor providenciou que o vento soprasse sempre na direção da terra prometida. Eu acredito que seja esse o ensinamento de maior relevância nesse capítulo. Então nós, quando nós ouvimos a voz do Senhor através de seus servos, os profetas, através das Escrituras, nós podemos confiar na terra prometida, que o Senhor está nos conduzindo à terra prometida. Então, nessa viagem, nessa longa jornada desconhecida, nós só sabemos dela através de relatos de outras pessoas, através dos conselhos dos profetas, que é essa jornada, a jornada da vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o futuro, assim como essas pessoas, estavam preocupadas com os dias que estariam por vir. Elas não sabiam quantos dias ainda ficariam nas águas, e elas oravam continuamente ao Senhor dia e noite, e cantavam hinos, e agradeciam continuamente. Tá? Um grande ensinamento para nós, e dessa forma o Senhor providenciou que o vento sempre fosse a favor. Então, nos nossos desafios, quando nós afundamos, quando nós emergimos à tona novamente, nós precisamos sempre nos lembrar do Senhor. Certo? Então, essas breves ponderações sobre Éter, capítulo 6, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aconselho cada um ler, ponderar e orar sobre as Escrituras e lembrarem-se de quais ensinamentos desse capítulo podem aplicar em sua vida. Certo? Provavelmente nos vemos amanhã. Eu vou avisar ali no grupo da ala, no grupo do Face, na página, caso eu faça a live novamente. Certo? Muito obrigado, desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Muito obrigado.